Bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, pela arte, sobre arte. E hoje a gente tem aqui como entrevistado o cineasta Vitor Marinho, mais conhecido como Jimmy, Vitor Jimmy. E a gente vai bater um papo aqui sobre cinema, arte, economia, NFTs, bitcoins e essa economia nova aí do mundo digital. E aí, velho, tudo bem? E aí, velho? Tô tranquilo, realmente eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que falar de todas essas coisas. Tá rolando um monte de porra, o bagulho tá doido, mas é tudo certo. Esse mundo digital aí, século 21, 2022, Bahia, Brasil, Salvador, América Latina, planeta Terra, E demais metaversos. e metaversos. A gente tá num momento muito doido mesmo. É bem como você falou, acho que século XXI mesmo virou o século, não teve bug do milênio, mas deu uma bugada mesmo, mudou tudo. É, que nem quando falam também, né, que o mundo não acabou em 2012, mas parece que ele vai caminhando, né? Outro Mas, dia eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, rapaz, finalmente o século começou, né? Já teve doença, agora guerra, mudança de paradigma tecnológico. Eu falei, quase 3 décadas depois, mas começamos o século 21. Mas antes da gente falar do século 21, vamos falar um pouquinho de você também, né, velho? Como é que sim. começou sua viagem aí pelo mundo da arte, do cinema e tal? Rapaz, eu não sei, eu acho que é melhor começar do final. É assim, eu tenho uma perspectiva hoje bem diferente do que eu tinha antes, sobre minha própria jornada. Eu vou vendo isso, mas eu acho que é muito melhor que a gente converse e que se apresente isso. Porque eu mesmo não sei, no final as coisas do início fazem mais sentido. Eu acho, é sério. Porque eu vou me apresentar, eu vou dizer quem eu sou, quem eu acho que sou, ou então, sei lá, eu vou usar os títulos, os nomes, etc. Eu estava estudando mandarim durante a pandemia e muda muito a perspectiva quando você usa uma outra linguagem, né? Sim. Ela vai muito do geral para o particular. Então ela aponta. Então você vai indo dos círculos mais amplos até chegar no indivíduo, assim, aquele ponto. E aí você consegue localizar no meio da informação o que é aquilo que você está dizendo. Então, eu acho que é muito melhor se a gente conversar e falar sobre as coisas do que eu fique aqui me apresentando para dizer quem é Beleza. essa pessoa que está dizendo o que está dizendo. Então, só como uma base, né? Então, você já fez trabalhos com publicidade para FIFA, para Natura, já fez videoclipe, Vanessa da Mata, Capital Inicial, Ludmilla, já fez curta-metragem, já trabalhou em longa, já trabalhamos juntos. Já fizemos um monte de coisa. Isso daí é o que a gente faz. Isso não é o que a gente é. Mas a É gente já fez exato. muita coisa. Já fez tudo isso. E hoje consigo separar bem mais minha vida profissional do que minha vida artística, eu diria assim. Enquanto artista, do que eu busco, do que eu procuro. E acho que principalmente porque minha arte, meu trabalho criativo saiu mais do audiovisual. Então, quando eu estava imerso no audiovisual, e isso é bem confuso, porque é tudo muito misturado, o que é arte, o que não é arte, o que é Uhum. um trabalho meramente profissional, publicitário, etc. Fica, fica mais difícil você conseguir separar uma coisa da outra. Então eu buscava no audiovisual o que era a minha liberdade, o que era a minha expressão, minha arte, do que era a minha profissão, o meu exercício, minha fonte de receita, de renda, trabalho. Sim. E que precisa ser separado, porque você não vai conseguir fazer as duas coisas no mesmo lugar. Então eu tive que separar essas coisas e hoje está bem mais fácil. Porque hoje minha atividade criativa está fora, completamente fora do audiovisual. Meus projetos atuais, eles não estão no cinema, eles não estão no audiovisual, então eu não estou buscando a arte, o cinema, enquanto arte dentro do audiovisual, né? Sim. Buscando isso como o lugar onde eu exercito minha criatividade, minha liberdade, etc. E aí me dá espaço para que no audiovisual eu seja profissional, que seja o que você falou aí.
diretor de fotografia, roteirista, trabalhar com publicidade, com videoclipe, com cinema mesmo, de uma forma profissional. Aí muda muito, mudou pra mim, mudou tudo. Rapaz, isso aí me faz pensar o seguinte, né? Em muitas ocasiões, como ator, eu sempre ouvia assim, você trabalha com o quê? Eu sou ator. Não, mas trabalhar mesmo, você trabalha com o quê? Né? Como se para as pessoas assim de um modo geral, né, não aquelas que estão inseridas no mundo artístico, né, mas como se a profissão de ator não fosse uma profissão onde a pessoa pudesse sobreviver, pagar suas contas, tirar um sustento dali, e sim, caso você fosse ungido pelo cosmos e fosse parar num lugar, né, numa grande televisão ou num lugar onde você pudesse viver daquilo, né? Senão você tinha que arrumar um outro trabalho e fazer aquilo porque Um você hobby. queria fazer como um hobby, exatamente. Assim, eu acho que, assim, pelo menos do que eu tenho pensado, assim, eu acho que quando a gente fala de arte, a gente está falando sobre várias coisas. A arte, na verdade, são várias artes. E Sim, não só no sentido das belas artes, fotografia, cinema, blá, 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 essas coisas, mas são várias artes porque quando a gente está falando a palavra arte, às vezes a gente desloca do que a gente está falando e a gente não está falando sobre a mesma coisa. E eu, no início, assim, por exemplo, eu percebi essa arte assim, bem variada, porque às vezes a gente está falando de arte e a gente está falando do mercado de arte. A gente está sim, falando de um mercado, de um segmento de mercado, a arte. A arte, ela interage com mil estruturas. Você está falando de arte, você está falando sobre cultura. E quando você está falando com arte e cultura, você está falando sobre identidade. Porque às vezes, uma arte fala sobre a identidade de um povo. A arte se relaciona com religiosidade. Quando você vai ver lá no candomblé, e tem lá o sim, Ogã, e ele tem uma função religiosa, e ele é um artista. Você verdade. tem a arte-terapia, dentro da psicologia. Ou seja, a arte, ela é várias coisas. Então essa separação que você falou aí, você faz arte, mas e para trabalhar você faz o quê? Tem o trabalho arte, tem a arte trabalho, e Uhum. existe a arte enquanto uma atividade que é bem complexa. Hoje eu vejo como um campo assim, como é que eu diria? Um território, sabe? Assim, imagine assim que a gente tem um mapa, um território. Durante muito tempo me deu essa sensação de que a arte era um território onde eu estava aqui caminhando aqui fora disso e em algum momento eu adentrava no território da arte. Sim, Então aqui, em algum momento você está escrevendo, isso é escrita. Aí você entra na arte e você está na literatura. certo. Eu tô aqui, eu tô caminhando e em algum momento você atravessa uma fronteira e você está dentro da arte. E dá essa sensação de que ela tem terrenos, ela tem um território ali que é dela, um campo. Só que é complicado você lidar com a arte como um campo, como território, assim também. Porque quem é essa cerca? Quem define essa cerca? Uhum. Porque, de fato, se você trata como um território, você trata que alguém vai definir essa cerca e que algumas pessoas vão poder entrar nessa cerca e algumas pessoas não vão. E no caso da arte é bem complexo, porque, por exemplo, eu, artista, eu posso adentrar a cerca, seguindo um parâmetro que eu não sei qual é. Existem portas, digamos que tem porcas, passadiços que eu posso adentrar essa cerca e entrar nesse território, que são negociáveis, que são estruturas de poder. Você, para ser artista, você vai precisar ser validado por alguma estrutura, ou pela academia, ou pelos críticos, ou por pessoas que já estão lá dentro daquele terreno e que falam, ah não, ele pode entrar. Eu tô aqui dentro, eu valido ele que tá ali fora, vem, entra aqui, Sim, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo o que você tá fazendo. Pode ser considerado arte, entre pra cá. E você pode construir seu puxadinho ali dentro do território da arte. E o mais engraçado é que você pode vender o seu puxadinho para uma pessoa que não é um artista. Então, uma pessoa que não é um artista pode deter arte, pode possuir arte. sim. Isso, isso é um conceito bem complexo. E, e eu acho que dentro dessa lógica assim de território, de propriedade, de domínio, porque quando você fala assim, o artista ele constrói o puxadinho, é porque existe um domínio, que é do autor sobre sua obra, né? Ele constrói aquilo, é uma construção e tal. E esse puxadinho que a gente vai construindo dentro da arte, eu acho que tem muito a ver com a ideia de autor, que também tem de autoridade, né? Sim. De autoria. E é uma função dentro da arte bem complexa, a autoria.
a função do autor, porque ele é como se fosse um responsável pela obra. É como se no processo da arte tivesse duas funções separadas e bem diferentes entre si, confusas assim, que é você precisa acessar uma criança, uma coisa que é uma energia que tem uma plasticidade, essa criatividade, que tem uma plasticidade que pode ir para qualquer lugar, essa energia que não só é boa, bonita, como a infância, como a criança é, como também é bem egoísta, é bem hedonista, é muito autocentrada, como uma criança. Você precisa acessar isso e ao mesmo tempo você precisa acessar de você ser responsável. Você precisa moldar aquele negócio para que ela vá em um determinado sentido. Então o autor, ele é essa figura que ele tem que beber daquela energia criativa, ou seja, ele tem que acessar essa coisa que também é da loucura, que é dessa indefinição, dessa ausência de linguagem, de restrição, de limite, que é a criança, essa energia criativa, e ele precisa ser responsável, ele precisa moldar aquilo, ele precisa direcionar aquilo para um determinado lugar, para que ela tenha sentido, e essa função paternal, que maternal também, porque você gesta, você pare, você... E principalmente de responsabilidade. Então o autor, ele é responsável, ele vai continuar sendo responsável, mesmo se eu pegar meu puxadinho e eu vender meu puxadinho, eu vou continuar sendo responsável pela obra. E para sempre eu vou ser responsável por aquela obra. Eu não tenho como alienar essa responsabilidade. E quando você fala das artes mais individuais, é mais fácil você perceber essa relação, essa interação mais metafórica, assim, psicológica da arte, na literatura, na pintura. Mas quando você vai para as artes coletivas, o cinema, o teatro, muitas vezes, a dança, muitas vezes, vai ficando bem mais difícil de você definir o que é autoria. Porque não é só uma relação de dono, não é só que ele tem posse sobre a obra. Eu sou responsável por ela. E de que nem todo mundo ali é responsável. Né? Se você garante que alguns são responsáveis e outros não, alguns estão ali numa função técnica. Ou seja, eles têm responsabilidade sobre sua própria função. Quem é o autor? É o diretor? É o roteirista? É o produtor? Isso, é quem? Que muitas vezes o dono da obra é o produtor. Sim. E ele tem uma ideia, ele fala, não, eu quero fazer a adaptação daquele livro, então eu contrato um roteirista para fazer essa adaptação, eu contrato o diretor, ele pede quem é o casting que ele quer trabalhar, eu contrato esse casting, eu faço essa obra e eu sou dono dessa obra. Isso quer dizer que eu tenho direitos comerciais, eu posso vender, eu posso distribuir, eu posso lucrar com aquilo, mas você não é autor, necessariamente, porque você não é de todo responsável por tudo, pelo conteúdo, pelo discurso, pelas implicações artísticas, culturais, sociais, políticas. Nem sempre. Então, nas artes coletivas eu vejo bem conflituosa essa relação de responsabilidade, e aí você consegue separar bem o que é arte expressão e o que é arte mercado. E eu acho que isso precisa ser questionado, porque talvez existam formas de você tornar os profissionais envolvidos responsáveis, não só sobre suas funções, mas pela obra. Pela obra como sou. E também se tornarem responsáveis e se tornarem donos de alguma forma, proprietários daquela obra. Não porque estão ali exercitando. Pô, quantas vezes eu num set e mudou minha obra inteira. Eu tenho um assistente do meu lado que tinha habilidades. Já trabalhei com um mexicano, Vitor Ponce. Ele faz rapel. E ele podia pendurar a câmera em vários lugares. Isso me deu 1000 possibilidades. Mudou minha obra. Só que ele tem autoria sobre a obra? Ou eu, que era diretor de fotografia, tive aquela responsabilidade e tenho aquela relação de autoria? É muito complexo. Sim. E aí é isso, é meio confuso, né? Eu acho confuso, e eu acho que quando passa para essa arte-mercado, onde o artista ele é também um prestador de serviço, e ele é um prestador de serviço, ele tem uma relação dúbia, que é essa relação que eu estava explicando mais logo antes, né? Quando você perguntou, quem é você, o que é que você está fazendo, que eu falei. Sim. Hoje eu separo bem mais quem é o artista e quem é o profissional. Porque, de fato, existe um artista numa função profissional dentro da arte enquanto mercado, existe um artista numa função artística que é de uma expressão, que é de uma expressividade, que é de uma autoria. E são coisas que eu vejo de lugares bem diferentes hoje em dia.
E aí a gente pode começar a conversar sobre outras coisas. A gente pode ver assim, como é que se dá essa relação da arte com o capital. Como é que arte e mercado se relacionam? Porque a arte, ela dentro da sociedade, ela tem uma série de privilégios, por exemplo. Como você falou, tem aqueles... se você se tornar um ator reconhecido e trabalhar em um determinado lugar... Porra, eu trabalho... Existe essa função e que é criada pelo capital, ou seja... Algumas pessoas são enaltecidas e têm mais direitos do que os outros, de alguma forma, porque tem um direito de pautar discursos, Sim. tem uma relevância em termos do que ele coloca em ponto enquanto discute, que os outros não têm. Então, o capital especula em cima da arte. A arte serve para várias atividades que são puramente econômicas, lavagem de dinheiro, especulação mesmo. Então ela serve a isso, em troca ela tem alguns privilégios. A gente pode ficcionar. Você, enquanto ator, você pode ser outro personagem. Em alguns outros âmbitos da sociedade, isso é crime. Você ser... Isso é estelionato, isso é mentira, isso é falsidade. Sim. Então, isso é um privilégio que a arte ganha nessa negociação com as estruturas de poder. Então a arte pode ficcionar, a arte pode fazer uma série de coisas e ganhar um status de relevância social, de pautar discursos e etc, etc, etc. Em compensação, ela tem que servir o capital de alguma forma. Então o capital, ele levanta esse artista, levanta essa obra, ele é uma das estruturas que define essa cerca, que a gente estava falando, Sim. e depois ele dá uma estrangulada. Ou seja, eu te levanto, mas você serve a mim em várias coisas que eu preciso. E uma delas é a publicidade. A publicidade, para mim, é uma grande ponte de estrangulamento da arte. Ou seja, o artista, a maior parte dos artistas, não sobrevive da arte, como você mesmo disse. Então, uma válvula de escape para você usar essa arte é através da publicidade. E ali estão trabalhando os músicos, fazendo jingle, fazendo desenho de som, gravando locução, fazendo produção musical. Você tem fotógrafo, você tem ator, você tem maquiador, você tem figurinista, gente de moda, você tem diretor de fotografia, cineasta, você tem todo mundo. Diretor de arte, designer. Todo mundo ali está trabalhando para a publicidade, para usar dessa arte, que tem um determinado poder na sociedade, para vender produtos. Para se associar a atividades que não são tão artísticas assim. E produtos não necessariamente comércio, né? Produtos com ideias, pensamentos, posicionamentos. Para longe disso, imagine que aquela escultura do Borba Gato que tacaram fogo foi um artista que fez, é de Júlio Guerra. Sim. É uma escultura. E não foi feito nem na época. Né? Exatamente. Não é para dizer assim, foi uma homenagem ao... feita no tempo. Mas eu entendo a representação que tem a figura, mas em obra de arte, o artista está ali servindo alguma coisa. Imagine que o espaço de cinema que tem aqui é nomeado por um banco. Sim. Tem Petroquímica assinando o prêmio de teatro. A loucura que é o mercado e a relação entre as marcas e a arte. E usando a arte para não pagar imposto, ou pelo menos para ter uma isenção de imposto, e a arte se privilegiando de poder usar esse dinheiro e garantir seus privilégios sociais. Porque também, vamos e convenhamos, né? Se também não tivesse esse tipo de incentivo público através das leis de fomento, o que seria da grande... Com certeza. E hoje é o que a gente tem de conseguir fomentar alguma descentralização, de você conseguir levar a arte para outros lugares, outros espaços. Só que o problema é que quando fica preso na política, por exemplo, de que depende da política, você tem o que acontece agora, e que a política é pautada pela ideologia, e você pode... Fechar a torneira. Fechar a torneira. E você pode querer não usar nem para descentralizar, nem para nada disso, mas para defender seus ideais. E aí a parada vai ficando sinistra. E a discussão em relação a isso é muito louca, porque fala assim, né? Se você for um artista mesmo, você vai conseguir ter seu próprio público e o seu público vai lhe pagar e tal. Mas não é bem assim que funciona, porque quem tem vez e voz é a massa, é a cultura de massa. E quem é que pode investir na cultura de massa? E quem é que faz com que aquilo seja... aquele artista seja a bola da vez. Sim, aí eu volto para aquele negócio que a gente estava falando, da publicidade como ponte. Essa ponte, ela tem um pedágio.
os meios de comunicação, eles não são facilitadores da comunicação necessariamente, mas eles cobram pedágio. A gente já conversou sobre isso em outra oportunidade. Sim. E é isso. Os meios são pagos. O famoso jabá. Não, e os meios são pagos. Você conseguir alcançar pessoas na internet é pago. Sim. Muitas pessoas. O alcance, se você quer alcançar de forma orgânica, você precisa trabalhar muito. De coisas não artísticas. Você precisa gerar conteúdo numa quantidade significativa. Você precisa fazer o que eles estão mandando que você faça. Ou seja, você trabalha para eles te darem algum privilégio. E você não tem nem individualmente direito a certas coisas que seriam suas. Não, você abre mão de vários direitos. Um exemplo assim bem ridículo, esses dias aí eu tava numa rede dessas e tal, aí eu falei assim, tem um bocado de gente aqui que... Um bocado de gente, um bocado de página que eu já não falo há muito tempo e tal, deixa eu dar uma limpada aqui. Aí eu saí dando uma limpada assim, tinha mais de 500 páginas que eu não me interessava mais, ou enfim, ou que eu achava que não devia estar seguindo. Aí eu fiz uma limpa. Fui dormir, hoje de manhã eu abro a rede social, tem uma mensagem assim, um banner assim, dizendo assim, nós restringimos algumas atividades, não sei o que e tal. Aí eu fui olhar, daquelas 500 páginas que eu tinha excluído, voltaram 400. Falei, eu não tenho direito nem a excluir mais o que eu quero. Você vai perder. Você abriu. Quando você assinou o contrato lá, você deu o direito para eles fazerem algumas coisas. E aí eu acho que é massa da gente se perguntar por que a arte tem esse poder? Qual é o poder que a arte tem e que serve a essas marcas e a essas estruturas e aos meios de comunicação em geral? Que é a perspectiva que eu tenho hoje da arte. Hoje, quando eu falo arte, que não é das artes das belas artes, não é a arte enquanto campo, território. Para mim, arte é hack. Hoje é a minha definição de arte, é como eu percebo a arte. Eu acho que a arte é um hack. É você invadir um sistema. Porque, de fato, imagine, você tá aí. Você é um sistema e você tem suas criptografias, você tem suas áreas onde eu não consigo acessar. Você tem suas pastas compartilhadas que eu acesso, você tem sua aparência, você tem sua roupa, tem suas expressões, uma série de coisas que eu consigo acessar nessa sua pasta compartilhada. Certo. O que você está conversando comigo, o seu discurso, uma parte do seu discurso. Mas as suas memórias, as suas vivências, a forma como você opera entre as coisas e significa as coisas no mundo ao seu redor, eu não tenho acesso. Eu posso estar aqui na sua frente, eu posso te abraçar, mas não vai acessar. Eu não tenho acesso. Sim. Tem coisas que eu não tenho acesso. Você está aí criptografado para mim. E a arte, ela consegue invadir esse sistema. A arte consegue te causar desconforto. A arte consegue te causar angústia, aflição, medo. Consegue fazer seu coração acelerar. Consegue fazer você se mexer. Consegue fazer com que você se lembre do seu amigo na infância. Consegue fazer com que você reveja seu comportamento com seus pais. Imagine que a arte invade o seu sistema. Então ela funciona como um cavalo de Troia. Então assim, a arte pode invadir, então vamos aqui vender carro. A arte pode invadir, então vamos vender aqui roupa. A arte pode invadir. E por isso que ela serve. Ela é um hack. Ela invade mesmo. E você encara ela dessa forma, você encara ela de uma forma muito mais disruptiva também. Se você percebe essa função que ela tem, essa propriedade que a arte tem de invadir, você usa dela de uma forma bem mais disruptiva do que você lidar dela como território e ficar negociando com aquela cerca, que é a estética. Faço acesso belo, acesso à arte pelo belo, acesso à arte pela beleza. E não acesso à arte pela propriedade que ela tem de burlar limites, de atravessar limites, de pular cerca. Que é isso que ela pode fazer. Rapaz, você mais cedo você tava falando aí, lembrando de uma música de Raul Seixas, né? E agora me veio assim, bem na lembrança assim, ele, né? Tem um texto de Proudhon, se eu não me engano, que é todo com a letra P. E que é um texto totalmente anarquista. E ele pega aquele texto ali e vai fazer o Plunct Plact Zoom. Sim. Que é um hack na Rede Globo. Sim. Ele vai ali para um programa infantil, fazer um programa para crianças com uma mensagem anarquista dentro da Rede Globo, né? Sim. É isso. É o hack. É o hack. Você tá dando uma hackeada. Você falou disso, me lembrou também Perec.
Georges Perec, ele tem um livro chamado, a tradução é O Sumiço, não sei como é a versão em francês. Mas que o livro ele escreveu todo sem usar a letra E, que é a letra mais presente na língua francesa. Ele escreveu todo sem a letra E, e isso é a premissa da atividade criativa dele, ou seja, foi o primeiro ponto onde ele colocou para poder desenvolver a obra. Ele falou, não vou escrever sem a letra E. Eu não tenho uma história, eu não sei o que eu vou fazer. Então, a partir da limitação que você coloca, a arte se desenvolve em tentar burlar e dar voltas nisso e tentar passar por isso. Interessante esse conceito. Pra gente, não é a gente que tem a capacidade de impor tantos limites. Infelizmente, a gente geralmente vive aqui em que impõe um limite a gente, e geralmente é o orçamento. Então, nossa atividade criativa, aqui, como você falou, na Salvador, Bahia, Brasil, América Latina, para a maior parte dos artistas, é burlar as limitações de orçamento. E a sua criatividade está em conseguir fazer alguma coisa que você precisaria de alguma coisa, uma solução padronizada, você precisaria de dinheiro para solucionar, e você conseguir solucionar de outro jeito. Eu me lembrei de Bezerra da Silva agora, bicho. A gente falando mais cedo sobre autoria, direitos autorais, não sei o quê. Ele fazia o seguinte, ele não era ele que compunha todas as letras dele. Não era ele. Sim. Ele chamava vários compositores dali das quebradas ali do Rio, das favelas e tal. Então tinham grupos de compositores que disputavam entre si para ver quem é que ia botar as músicas no disco dele. E ele fazia uma seleção e tal. Chegava um determinado momento que ele escolhia quais eram as músicas e quais não iam entrar no disco. Aí ele via um cara que tava quebrado de grana e chegava pro outro e falava assim, bote fulano como coautor da música para poder ganhar um dinheirinho do ECAD. Então ele foi fazendo esse jogo em várias músicas, em vários momentos. Então tem música que tem 4, 5 compositores, que na verdade foi 1 ou 2 que fizeram, e os outros entraram ali para poder receber uma grana e tal. Foi sensacional, velho. Isso é o hack. É o hack. Pra mim, grande hack, Banksy. Banksy é o próprio hack. Sim. Tem um livro de Banksy que é Guerra Spray. Eu tenho lá em casa e de vez em quando eu dou uma visitada, que é um livro que tem as principais obras dele. E tem alguns comentários dele sobre a construção das obras e tal. Só que pra mim a melhor obra desse livro é o fundo do livro. Aí tem uma citação no fundo do livro. Geralmente tem, né? Tem uma crítica, alguma coisa, né? O New York Times comentou isso. Sim. E o dele é de um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres. Que tem dizendo assim, não existe a menor chance de você ter uma declaração nossa para você colocar no seu livro. Já conseguimos. Esse é o hack. Esse é o lugar do hack. É onde a arte tá ali, ela tem todo o potencial de não respeitar o limite. Ela tem como não respeitar o limite. E assim ela é muito mais incontrolável. Pra mim, o picho, ele é arte. Sim. Às vezes mais até do que o grafite. Porque o picho, quando fui morar em São Paulo, eu vi os prédios de 8 andares e tava pichado de baixo até em cima. E a galera picha e mete do lado assim, sem escada. E a galera escreve dizendo que não usou escada. Ou seja, faz parte daquilo ali que ele mostre como ele fez aquilo ali. O tanto que de limite e de soluções ele não quis usar. Sim. E de ruptura social, né? Porque ou ele teve que invadir, ou ele teve que subir, ou ele subiu pela parede pelo lado de fora. Eu adoro, pra mim, gambiarra e arte tem tudo a ver. Armengue, você arranjar uma solução não padronizada pra uma coisa que tá ali estabelecida. Pra mim, isso daí é obra de arte. Tá ali pra isso. A gente tá aqui pra isso. Eu me lembrei de uma certa porta de banco num certo filme. Exatamente. É isso. É a minha parada. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de chegar ali e fazer essas pequenas subversões. Sim. Porque se eu for pelo outro caminho, o caminho de tentar encontrar uma porta para entrar para dentro da cerca, eu vou ter que negociar com estruturas que eu não tô afim de negociar. E vai bater de frente com aquele fator limitante, Isso. orçamento. Ou então eu vou ter que me adequar enquanto padrão mesmo. Assim, reproduzir uma determinada coisa. Porque a arte tem uma parte da arte que ela é um jogo onde você tem que ser disruptivo em algumas coisas e você precisa seguir padrões em outras. E ela é sempre essa brincadeira. Quando o Buñuel pega lá e bota aquela mesa e os vasos sanitários em volta, e tá toda ali conversando, lendo uma revista, e a menina fala, tô com fome, mãe. Que é isso? Não fala isso na mesa.
Você pega uma coisa que é um padrão, você faz uma pequena disrupção daquilo e ali você revela um limite. Porque quando você burla, quando você pula o muro, você revela o muro. E como a gente não está falando de muros físicos que a gente consegue ver, é necessário que as pessoas estejam burlando e buscando acessos para mostrar que muro é esse que está separando a gente das coisas. E a arte, muitas vezes os próprios artistas servem a esse discurso de que a arte não é para todo mundo, de que a arte, eu quero entrar nesse grande pequeno grupo de artistas, porque isso é diferente do resto da sociedade. Sim. E o resto da sociedade não é artista. E você vê que quando a TikTok tá aí, e é todo mundo fazendo dancinha, e tem música, e tem tudo. Uhum. E quem é que vai falar que aquela dancinha não é dança? E que não é arte? Não sou eu. Provavelmente você vai ser a academia, você é os críticos. Mas não sou eu que vou falar isso. Mas que existe uma necessidade das pessoas de se expressarem através da arte. E de não ter essa relação onde o público ele é um passivo que assiste a uma criação e a uma atividade desse outro, que é o artista, que tem grande relevância e que faz uma grandiosa coisa. Pra mim, pouco importa. Porra, por isso que eu tenho achado massa, assim, às vezes, o que acontece muito em filme, assim, de cultura pop, digamos assim, né, de super-herói e tal, não sei. O filme do Sonic. Sim. Fizeram o filme do Sonic, lançaram o trailer, os fãs acharam uma porcaria o boneco não tem nada a ver com Sonic, não sei o que, fizeram a reivindicação, o estúdio foi lá e fizeram o boneco mais parecido com... Quer dizer, o público não está só agora como um consumidor. De forma Ele nenhuma. é um agente ativo dentro da construção da parada. Isso eu digo, a indústria de jogos, porque você está falando Sonic, e ele veio da indústria de jogos. Sim. A indústria de jogos tem isso dentro dela. Isso faz parte dos jogos, e cada vez mais faz parte dentro dos jogos. E se você não... e eu acho que ele é a grande ponte que a gente pode usar para conseguir entender esse negócio que você está falando, NFT, tal, porque a indústria de jogos já usa. E hoje existe os jogos Play to Earn, NFT, etc. E eu acho que primeiramente para a gente conseguir acessar isso e fazer essa ponte, de entender arte, entender tal, os jogos são essa ponte. E primeiramente tem uma barreira dos artistas e eu digo até dentro da indústria de jogos de se perceber enquanto arte. Porque você tem vários caminhos. Pô, no inglês, né, tem o to play, o verbo play. Uhum. E o play tá no teatro, play. O Sim. play é de tocar uma música e o play é de jogar também. Quantas instalações artísticas não foram possibilitadas, interativas, usando o Kinect, que é uma ferramenta do Xbox? Porra, eu posso citar... Tem estudos mais aprofundados de jogos e artes por parte da arte, mas que não vão tanto nessa perspectiva do digital. Tem jogos que eu acho extremamente artísticos. Eu adoro um jogo chamado Fez, que pela premissa de que é um joguinho tipo Mario, só que o personagem ele descobre que o mundo tem 3 dimensões. E aí você pode ficar girando o mapa. Então ele chapa no 2D, mas você gira, então vai girando em possibilidades. Então um objeto que estava afastado um do outro, quando você gira e você chapa, fica um do lado do outro. Você consegue... essa perspectiva... Isso é uma obra de arte. Isso é jogo independente. Dwarf Fortress. Foda. Você olha a parada, a complexidade da programação, e é um jogo que tem uma mensagem muito importante, que é, você não joga ele pra ganhar. É impossível você ganhar Dwarf Fortress, porque isso não é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é você ganhar. Você construir uma fortaleza, e essa fortaleza ela vai se acabar. Ela vai colapsar em algum momento. Sim. Por motivos aleatórios, porque é um jogo muito, muito, muito complexo. Ele vai destruir o seu computador para ser rodado, porque para cada jogador ele gera um mundo completamente novo e particular. E aí nesse mundo novo e particular tem todas as características próprias de hidrografia, relevo, clima, história. Ele carrega 1000 anos da história de um povo com todos os fatos históricos e todos os personagens históricos e os feitos que eles tiveram. E você pode navegar por toda essa história dessa sociedade fictícia. Você me dizer que isso não é arte? Tá de brincadeira comigo. Só de literatura já tem um monte aí dentro. Exatamente. O RPG, ele tem bem essa coisa narrativa, que você consegue acessar mais o jogo pela arte.
E eu acho que Que tem... foi por onde eu fui chegar no teatro. No teatro e na escrita foi pela RPG. Pelo RPG. Pela RPG de mesa, antigo. Isso, porque você era jogador ou porque você era Game Master? Eu já comecei sendo os dois. Você foi Game Master e jogador. Eu tive meu primeiro contato, assim, com 5 anos de idade, jogando. E aí, logo jogando com a galera bem mais velha que eu, menino de 18, 20 anos. E aí, daqui a pouco, eu peguei e fui pros meus amiguinhos, e aí os meus amiguinhos não conheciam, e aí eu tive que ser o Game Master ali. Então, comecei por aí. Eu aprendi inglês, velho, lendo o dicionário e jogando Zelda Link to the Past do Super Nintendo. Perfeito. Porque eu queria zerar o jogo e não sabia como é que fazia, travava. Aí eu tenho que aprender a ler esse negócio aqui, senão eu não vou conseguir andar. Incrível. A indústria de jogos, você pode acessar a indústria de jogos hoje em dia, todo mundo tá falando sobre isso. A indústria de jogos, ela é maior hoje do que a indústria do cinema e da música juntos. Sim. Então você está analisando enquanto mercado. Da perspectiva do desenvolvedor, como eu estava falando antes, do A Fortress Fest, eu estava falando da arte da perspectiva do desenvolvedor. Sim. Então, porra, você tem no desenvolvimento a mesma equipe praticamente do cinema. Você tem diretor de fotografia, você tem roteirista, você tem ator fazendo captura de movimento, ou então fazendo dublagem, você tem diretor de arte, você tem a mesma estrutura do cinema, tem trilha sonora. Sim. Aquela mesma estrutura que tinha no cinema e na animação, você tem mais uma equipe de desenvolvedores e várias outras coisas que vão gerar essa interatividade e aquela característica que você falou da atualização. Hoje em dia os jogadores eles conseguem interagir bem mais. Mas da perspectiva que você está trazendo do jogador enquanto artista, que é isso que eu estava falando do público, sim, porque teoricamente o jogador que está jogando o jogo, ele não é necessariamente o público do jogo. Porque o desenvolvedor não está ali enquanto artista superior, verticalizado. O desenvolvedor, ele é o desenvolvedor, ele tem a parte criativa daquilo, mas o jogador tem. Quando você tá lá jogando RPG e você tá ali, você é um pouco ator. Você tá ali, você é um cavaleiro medieval, você é um personagem, um ouriço azul, você é um monte de coisa que você não é. E você tá co-criando aquele mundo ali, literalmente. E tá decidindo coisas, e você tá guiando aquela narrativa, você tem uma função narrativa dentro daquela história. Exatamente. E que tem sempre uma história. E você sempre tem, nem que seja só a linha de base, não necessariamente o trilho do trem, né? O Railroad, sim, né? É porque assim, antes os jogos eles eram bem mais fechados também. Hoje a gente tá lidando com os jogos na perspectiva do sandbox. Isso. Que é muito por causa do Dwarf Fortress também. Assim, você vai ver Minecraft, um não existiria sem o outro. Minecraft e todos esses jogos que tem o GTA, o próprio GTA, que tem uma característica sandbox bem forte, que não existe um caminho que você precisa seguir, você não precisa necessariamente fazer coisas, mas você pode decidir como você quer jogar o jogo. Sim. Porque no fundo sempre vai ser assim, sempre foi assim. Quando lançou Doom, os próprios jogadores fizeram vários hacks para poder mudar as armas, para ter novas armas. E são os jogadores que vão fazendo isso e vão colaborando para criar aquela obra que não estava aberto para ser feito, mas estava sendo feito. Quando tem o PES, lançava o PES, só tinha time europeu e a galera hackeava e fazia a versão que tinha os times brasileiros. É verdade, velho. É verdade. O jogador, ele tá sempre ali interagindo. Na indústria de jogos, bem mais do que no cinema, bem mais do que na música, onde ainda existe uma relação muito verticalizada. Essa semana eu vi uma notícia de um cara que ele tá usando o Unreal Engine Sim. para recriar o Dino Crisis 2 do PlayStation 1, velho. Que viagem. Eu não conheço o jogo. É um jogo tipo Resident Evil, sim, só que é de dinossauro. Em vez de zumbi, é dinossauro. Perfeito. É a mesma pegada, só que é dinossauro. O cara tá recriando o jogo, o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. Só que usando o Unreal Engine. Sim. Uma parada que eu acho que dá essa dificuldade. Independente, viu? Não é com grana. Sim, bota fé. Ele tá fazendo o que ele quer. No jogo dá pra fazer isso, velho. Dá pra fazer, dá pra gastar essa onda, inventar coisa e tal. Massa, velho. Eu acho que existe realmente uma monotonia nos jogos. Muita monotonia, como existe em Hollywood. Hollywood tem aquelas histórias maçantes, as mesmas histórias, e no jogo também tem. Você dá tiro no espaço, você dá tiro em zumbi, você dá tiro na Segunda Guerra Mundial, você dá tiro na Primeira Guerra Mundial, você dá tiro contra terroristas, você dá tiro em primeira pessoa, você dá tiro na arena. Tipo, existe essa monotonia, mas na arte também tem. Se você for olhar o cinema, também tem monotonia. Até o teatro tem várias monotonias.
Tem coisas cansativas Tem e uns jogos que repetitivas. são praticamente filmes jogados, velho. São. Cada vez O mais. Red Dead Redemption 2. Sim. Last of Us também. É bastante. É um filme jogado, velho. E é um roteiro sensacional. É brutal, é brutal. Porra, você vê a mudança do personagem, o arco dramático da história, você vê a construção da personagem, até do aspecto do ator. Né? O personagem começa de um jeito, é um pistoleiro, mau caráter, não sei o que, PVP. Daqui a pouco tem um acontecimento no jogo que ele Um plot, tem um começa plot. a se transformar, a mudar a perspectiva de vida dele. Mas ainda é aquele mesmo pistoleiro, só que agora com um pouquinho mais de humanidade. Aí vai indo, até que chega um ponto do jogo em que ele deixa de ser aquele pistoleiro sanguinário ladrão e passa a ser um justiceiro, um cara que quer deixar uma marca de bom no mundo. Rapaz, e aí chega o final, que o final você já sabe qual vai ser, mas que mesmo assim você se surpreende. E chega naquele final, você fica assim, rapaz, que obra. Isso aqui é um filme, velho. É um filme que eu joguei aqui até o fim. E é fantástico, velho. É isso. É fantástico. É maravilhoso. A experiência do ponto de vista do jogador é maravilhosa. E quando você vai ver esses jogos, como eu tava falando, Play to Earn, NFT, Sim. que é onde a parada tá acontecendo agora, você vai vendo que tem uma mudança que eu acho significativa. Que é, antes você jogava com um jogador, com um personagem que pertencia ao jogo. Sim. Quando eu jogo o Mario ele é do jogo. Eu uso ele ali alugadinho um tempinho, jogo com ele, mas ele continua pertencendo ao jogo. Com o NFT, não. Aquele ali vai ser o meu Mario. E o meu Mario não é o seu Mario. E o meu Mario, e aquelas moedinhas que eu pego no Mario, são minhas moedinhas. Sim. Isso é o Play to Earn. Então, com aquelas moedinhas que eu pego naquele personagem, eu posso usar para trocar aquelas moedinhas para poder customizar mais meu personagem, para ele ficar mais eu e menos Mario. Ou então eu posso comprar governança. Eu posso comprar governança no sentido de que eu posso comprar acesso para votar em coisas do jogo. Como você falou do filme do Sonic. Uhum. Isso no jogo, nos jogos Play to Earn NFT, quando você tem alguma proposta de governança, os jogadores eles podem participar tomando decisões sobre o jogo. Sim. E que isso já faz parte da dinâmica do jogo. Isso é maravilhoso. Isso muda as coisas. E isso daí a gente pode trazer para o resto da arte. Já está naquela arte ali, mas eu acho que a gente pode ampliar. E é uma forma da gente tentar ver o que está acontecendo ali e que a gente pode tentar aplicar em outras coisas. No Counter-Strike mesmo, lá em 2002, quando teve aquela febre de Counter-Strike e tal, não sei o que eu cheguei a participar de alguns campeonatos e tudo, não sei o que e tal, mas não tive uma vida assim de atleta digital. Sim. Né? Fui ali e tal, mas não foi meu mundo. Meu mundo era mais jogar porque gostava e não... Enfim. Aí, esses tempos agora, eu fui revisitar o Counter-Strike. Rapaz, já além dos campeonatos, os campeonatos em si já viraram eventos esportivos com transmissão ao vivo para não sei quantos países, com narrador, com isso, com aquilo, com patrocínio. E dentro do próprio jogo, você compra armas, você compra skins, você compra roupa, você compra não sei o que e vende. Você vende, porque você tem propriedade. A dinheiro, não é a moedinha do jogo, é a dinheiro real. Claro, você tem propriedade sobre aquilo. Imagine que eu posso estar jogando um jogo de nave, onde a nave é um NFT. Eu possuo aquela nave, ela não é do jogo. Eu ganho um campeonato mundial desse jogo. Sim. Isso faz parte da história daquela nave. Ela vale mais. Você pode vender. E por causa da blockchain, você sabe quem são os donos. Então, é a mesma coisa de você ter um Fusca do Itamar no Juscelino Kubitschek. Sei lá, é a mesma coisa. Sim. Eu entendo que para algumas pessoas seja uma grande diferença. Ah, mas é digital. Mas o que existe de real mesmo naquele... Ah, é porque você sabe que alguma pessoa possuiu aquele objeto antes. Porque no sentido dos colecionáveis faz muito mais sentido você entender isso. E trazendo a perspectiva do Matrix, inclusive do Matrix 4, que é sobre jogos também, né? Desenvolvimento de jogos. Eu não assisti ainda. Eu tenho as pílulas de Matrix tatuadas, mas eu não assisti ainda. O que é real, né?
Sim. O que é real? E a fronteira está ficando cada vez mais difícil. Esse negócio metaverso. Eu quero ver. A gente estava falando antes de Brecht, de quebra Sim. da quarta parede, de Godard, tudo isso. Como um dos limites que a arte pode quebrar, né? Que o cinema fez através da quebra da quarta parede, o teatro faz através da quebra da quarta parede. Metalinguagem. Eu quero saber, no metaverso, como é que você vai quebrar a quinta parede, porque não existe mais a quarta parede. Como é que a arte vai conseguir descobrir formas de empurrar? E eu falando empurrar assim de uma forma crítica, porque existe nessa função uma função crítica. De você fazer o espectador se identificar naquela posição onde ele está ali naquele momento. Sim. Ou da participação dele dentro daquela narrativa, da função que ele tem, da obrigação que ele tem, da responsabilidade que ele tem enquanto autor daquela narrativa. Então, esse empurrão, a gente vai ter que descobrir como fazer dentro dessa nova perspectiva. Mas acho que vale a pena a gente pontuar, porque a gente começou a falar NFT e um monte de coisa, porque eu sei que tem muita gente que não entende direito Sim. o que é NFT, o que é um token, o que é blockchain, e isso dificulta muito para os próprios artistas entenderem como é que eles podem usar isso e como isso pode ser aplicado para o resto da arte, para a realidade de cada um. Então você acha que o primeiro ponto para a gente entender é o quê? É o NFT? É o blockchain? Não, eu acho que a gente tem que começar pelo Bitcoin, porque o Bitcoin é uma criação que levou em consideração, na verdade, 3 criações diferentes. Sim. Quando muita gente fala Bitcoin, está falando Bitcoin moeda, a moeda Bitcoin, a criptomoeda. Mas para essa criptomoeda existir, tem que existir o blockchain, que é uma outra criação, e que é validada através de uma rede, através de uma parada chamada Proof of Work. São 3 invenções. Certo. Quando ele é inventado, ele não é inventado uma coisa, são inventadas 3 coisas. E aí ela fica falando, Bitcoin é isso, Bitcoin é aquilo, ou então, especulação, tem impacto ambiental, 1000 coisas são ditas, sem entender direito como é que funciona. Muito do que é dito não entende direito o que é cada coisinha dessas. Sim. Então eu acho que o melhor ponto para a gente começar talvez seja a do Proof of Work, que é, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá que você tem que, o que existe antes do Bitcoin, ao que ele se propõe resolver, né? Que problema ele se propõe a resolver? Tá. Existe qualquer operação que é feita mediada por uma terceira parte. Ou seja, se eu quero transferir um dinheiro para você, quem vai validar essa operação é o banco. É o banco. Certo. Essa terceira estrutura. Como os meios de comunicação. Se eu quero me comunicar com você, essa terceira estrutura que vai te acessar. Então, se eu quero ver seu filme, eu pago a Netflix. Existe essa terceira estrutura. Mesma coisa, mas pensando que o Bitcoin ele é uma proposta financeira, primeiramente, que fica mais fácil da gente entender. Então, como fazer eu mandar uma coisa para você sem que precise que outra estrutura centralizada valide? Porque essas estruturas centralizadas se beneficiam disso. Elas vão cobrar uma taxa de mim, elas vão operar, elas vão acumular, todas essas coisas ela vai fazer. Vai dificultar. Taxa de transferência. Vai fazer um monte de coisa. Então, como eu posso mandar para você exclusivamente e isso ser seguro e garantido? Eu preciso que uma estrutura comprove. Então, essa é que é a ideia de uma blockchain. É a ideia de que a própria rede de computadores vai validar essa operação. Então, quando eu enviar para você, a rede vai validar. Mas como é que ela vai validar isso? Digamos que eu transfiro para você 10 bitcoins. Ou 10 reais. Vamos dizer aqui, 10 reais. Tá. Eu transferi para você. Então, isso gera uma operação. Que tem lá, um valor, uma data, de onde saiu e para onde foi. Porque eu preciso garantir que saiu da minha conta para que vá para a sua. Porque se chegar na sua conta e não sair da minha, é uma fábrica de dinheiro. Sim. Né? Eu preciso garantir que saiu de um lugar e que o mesmo montante que saiu de um lugar chegou em outro lugar. Então, nesse movimento, a blockchain que a blockchain vai validar é gerado um código, digamos assim, um código, e que é lançado na rede. E aí os nós, os operadores, os mineradores, que são as pessoas que disponibilizaram máquinas para poder validar essas operações,
em troca de moedas, que fazem parte de uma reserva, ou seja, não sou eu que vou pagar quando eu transfiro para você, vai sair da reserva. Então, quando escreveram lá o código do Bitcoin, tá lá escrito o quanto existe na reserva que vai servir para pagar os mineradores que vão operar isso. Sim. Durante 100 anos. Tá lá aquela reserva e os mineradores vão falar, pô, vou meter minha máquina aqui para processar isso e vou receber um pouquinho para poder estar disponibilizando minha máquina para processar isso. Só que isso é feito através de uma prova de trabalho, Proof of Work. Então, eu valido e uma máquina fica... Digamos que ela é uma máquina de ficar lançando números aleatórios, que não são aleatórios porque matematicamente não dá para fazer, mas enfim, ela fica tentando resolver enigmas matemáticos. Certo. Computacionais. Ela vai fazendo isso até que ela identifica, digamos que ela identifique o mesmo código que você lançou. O seu código tem um número, eu também cheguei a partir das minhas equações aqui dessa máquina, eu identifiquei esse número, digamos que faça uma sinapse. Um identifica o outro e aí eu identifico aquela operação que foi lançada na rede. Então eu acho ela, porque até então ela é inachável, por isso que ela é segura. Uhum. Então aquela máquina, quando lança aquele código que identifica esse par, ela puxa aquela informação, ela valida, porque ela encaixa na blockchain. Que é ela pega aquele bloco de informação que tem dentro dele a operação que aconteceu antes na rede e ela, a informação dela. Então você vai lá na rede, ou seja, em todas as operações que já aconteceram na rede, identifica qual foi a operação que aconteceu antes dela, pega ela e encaixa no lugar dela. Entendi. Por isso que é uma corrente. Por isso que é uma blockchain. Sim. E hoje a blockchain tem 300 gigabytes, porque é o que ocupa de espaço de todas as transações que aconteceram. E elas são verificáveis. Você está lá e você consegue ver o que foi que já aconteceu de operação na rede. Então, e ela acontece de forma descentralizada, ou seja, lançou-se o código e ninguém tem poder sobre isso. Sabe? Tá lá, você quer ser minerador, você bota ali e você vai operar. E esses enigmas matemáticos, eles têm que ter e eles têm que estar dentro da programação deles um certo nível de dificuldade. Porque se for muito fácil, qualquer máquina é hackeável. Se for muito difícil, vai demorar muito para validar as operações. Então é como se fosse um frescobol. Que a gente vai jogando aqui, eu não sei jogar, você não sabe jogar, a gente vai arrumando a bola mais fácil, a gente vai aumentando a dificuldade, até que eu tô tentando lançar bolas mais difíceis para você, porque você tá com mais poder computacional de responder as minhas bolas, mas ao mesmo tempo eu não posso botar uma bola impossível para você, porque senão o jogo acaba, não faz sentido, o jogo precisa ser mantido. Então o poder computacional ele aumenta e tem que aumentar o nível de criptografia para poder que esse desafio fique ainda dentro daquele tempo e dentro desse jogo, fique se sustentando, equilibrado. Então, o Proof of Work é essa prova de trabalho. Essa prova de trabalho é a parte onde ele é ambientalmente péssimo. Porque, qual é a lógica dele? É uma lógica de competição. Imagine que todas as máquinas que fazem parte da rede, você faz a operação. Quando a gente lançou a operação, todas as máquinas da rede, digamos que fosse assim, todas as máquinas da rede começam uma corrida para ver quem vai identificar primeiro aquela operação para tentar validar e ganhar o dinheiro. Certo. Só que, enquanto isso, todas correram. Não foi uma só que correu. Então, você gastou energia de todo o poder computacional de todas as máquinas para validar uma operação. E a que foi mais rápida, ganhou. Sim. Então, quem tem mais poder computacional vai ser mais rápido. E vai ganhar mais dinheiro. E vai ter mais dinheiro para investir em mais poder computacional. Então, isso tem uma tendência de acúmulo. E tem um desperdício de energia. E energia é energia de fato. Porque as pessoas também têm dificuldade de entender que as coisas do digital têm impacto real. Porque consome energia. Quando você quer saber lá qual é o nome verdadeiro de Lady Gaga e procura no Google, dispara um mecanismo muito complexo. Dispara não só o mecanismo de busca de um robô que tem que buscar, vasculhar na internet toda, todas aquelas palavras-chave, mas dispara todo o mecanismo de leilão, que é o AdWords do Google, para publicidade. Ou seja, eu procuro aquela palavra e alguém falou que dá 20 centavos para poder aparecer na frente da busca e alguém fala que paga 30 e todo esse leilão é disparado quando eu aperto aquele botão. Isso gasta energia. Sim. Quando eu transfiro um Bitcoin de um lugar para outro, isso gasta energia. E gasta muita energia, porque todas as máquinas estão competindo entre si para resolver o problema mais rápido.
Então, assim, nesse ponto, é ineficiente. Do ponto de vista Isso energético e vai bater ambiental. também lá na hidrelétrica, lá Vai na... bater na termoelétrica, Sim. principalmente porque, como a máquina roda numa velocidade muito grande, ela aumenta muito a temperatura, isso vai, as mineradoras, os mineradores, os pools de mineração, as farms, né, vão estar em lugares frios, porque você vai gastar pelo menos menos em refrigeração. Só que, em compensação, a energia desses lugares geralmente é termoelétrica. Então, gasta muita energia, tem um impacto, e a lógica é essa. Outro impacto que eu acho que também é bem complexo do Proof of Work é porque ele realmente estimula, essa prova de trabalho estimula acúmulo, é descentralizada, e então quem tem mais capacidade acumula mais, e ter essa tendência de acúmulo que o capital já tem, ela amplifica isso ao nível computacional, tecnológico, E a desigualdade dispara a desigualdade, e por ser descentralizado e tem essa identificação com o anarcocapitalismo. Por isso que o Bitcoin é um ícone dos anarcocapitalistas, dos ANCAPs lá, dos fóruns, do 4chan e tudo mais, porque realmente ele é descentralizado, como o anarquismo, teoricamente, e ele é capitalista, porque ele tem a mesma tendência do capital de acúmulo. Só que, na verdade, esse anarcocapitalismo ele é só um hiperliberalismo, né? É a ausência total de regulação, a ausência total de rastreio. E essa ideia não é de forma nenhuma uma ideia anarquista, que é muito útil para você entender estruturas descentralizadas. O anarquismo ele tem, principalmente o federalismo. Se você fosse pautar pelo federalismo, é muito mais fácil você organizar algumas estruturas. Sim. Então a gente já entendeu mais ou menos o que é o blockchain, que é essa cadeia desses blocos de informação, que tem uma historicidade das operações, por isso que eu consigo ter um NFT e saber que ele pertenceu a você e agora pertence a mim, e isso é verificável na rede, por qualquer usuário que esteja na rede, então é segura, é descentralizada, e existem vantagens e desvantagens na descentralização, e existem outras soluções para essa parte tecnológica do Proof of Work. Existem outras propostas. Existe Proof of Stake, por exemplo. A rede Ethereum, a Cardano, Solana, trabalham com outras tecnologias, que não necessariamente a tecnologia do Proof of Work. Sim. Que aí é como se, sabe aquelas promoções de shopping, que você compra, ganha um cupom, você bota o cupom naquela urna, e você gira aquele negócio e aí... Pra ser sorteado. Pronto, a mesma coisa. Você tem uma moeda, imagine que eu tivesse bitcoins, eu colocasse ele, se fosse Proof of Stake, eu colocaria eles nessa urna para eu poder ser sorteado. E aí, se eu fosse sorteado, eu validaria aquela operação. Então não precisa dessa competição entre todo mundo, então gasta menos energia. Entendi. Em compensação, continua na lógica de acúmulo, porque se eu tiver mais moedas, mais cupons dentro da máquina, eu tenho mais chance de ganhar. Então... os problemas que estão na tecnologia estão no código dela. E eu acho que faz parte da arte também tentar arranjar soluções para o código. Não é simplesmente, não funciona, é ruim, é mal, não quero. Tem várias coisas, tem aplicações que são úteis desse negócio todo. Então cabe a mim também usar da minha criatividade, da minha capacidade de vislumbrar soluções e desse potencial de hack que eu falei, né, que de contornar limites, de buscar outras soluções e propor novas soluções. E não apenas... porque senão você deixa o ambiente dominado por aquilo. E você não acha que você simplesmente renegar, você está resolvendo alguma coisa. Eu estou fazendo minha parte, eu não comungo com aquilo. Isso daqui tem um potencial enorme. E é tecnológico. E alguém vai usar disso. Então a gente precisa também entrar nesse território e disputar esse território. Sim. De alguma forma. A gente precisa também estar ali e tentar jogar ele para outro lado, não apenas nessa função crítica que a arte tem, que o artista tem de falar, de propor, de apontar, mas de interferir. A função do hack, de interferir diretamente nessa cadeia. Então vamos lá. Voltando, a gente tem... Um dos problemas da autogestão é que nem todo mundo parte da mesma coisa e nem todo mundo está no mesmo nível consciencial para ficar todo bonitinho e equilibrado sempre. E isso daqui, essa tecnologia pode resolver isso. Eu te digo,
essa tecnologia pode resolver esse problema. A gente tem um problema de diálogo, a gente tem esse problema que você está falando, Sim. e essa tecnologia ela tem como resolver de alguma forma isso. Como? A gente tem os tokens, que são o Bitcoin, que criptomoeda é um token, que roda na rede Bitcoin, que é essa blockchain. Você tem 1000 tokens que rodam em redes de blockchains diferentes, como eu já falei, Cardano, Solana, Tezos, Ethereum, principalmente Ethereum. E hoje em dia existe essas aplicações para arte. Ou seja, nas artes digitais já existe lá, tem o OpenSea, que é uma plataforma que vende NFTs, que roda na rede Ethereum, e que tem lá, mas que é muito nessa lógica de figurinha, nessa lógica de colecionáveis, figuras colecionáveis. Sim. E eu acho que é bem limitado achar que NFT é um monte de figurinha colecionável. É bem limitado. Aí vale também a gente diferenciar o que é NFT e o que é um token. Ou seja, o que é um token fungível e um token não fungível, que é o NFT. Sim. Um token fungível é um token que ele tem mesmo valor de troca. Uma moeda se eu tenho uma nota de 10 reais, você tem uma nota de 10 reais, eu te dou, você me dá, dá na mesma. O 10 reais vale 10 reais. Sim. Todas as notas de 10 reais valem 10 reais. Ele é um token fungível. Um token não fungível quer dizer que aquela coisa é única. Ela tem um valor de unicidade. Na arte a gente já tem isso também. A gente tem gravura. Quando você tem uma gravura, Sim. teoricamente é uma cópia. Mas quando você pega lá e você vai fazer uma tiragem de 10 cópias. E você vai assinar 1/10, 2/10, 3 de 10, 4 de 10. E você sabe qual é qual. E aquela é única. Não vai ter 1 de 10 duas vezes. Certo. E você sabe que daquela gravura, a 1 de 10 vale mais do que a 10 de 10. Porque é a primeira. Porque é a Tem um primeira. diferencial. Da mesma forma, os NFTs, você não precisa que tenha a unicidade no sentido de só haver um. Pode haver vários, com uma gravura. Mas elas podem ter seus valores diferentes, vão pertencer a donos diferentes, cada um define como vai vender, se vai acumular, o que vai fazer. Mas enfim, essa é a diferença entre um token e um NFT. Tá. O token é uma moeda, como qualquer moeda, que tem mesmo valor, que serve para comprar, trocar por outras coisas. É como se a gente tivesse num joguinho de tabuleiro, aquilo ali é uma fichinha. Então aquela fichinha, vale a mesma coisa da outra fichinha da outra pessoa. É a moedinha do Mario. Pronto. Mesma coisa. E o NFT é essa outra parada, que é única. Que ela É o que garante, e quem garante vai ser a rede, vai ser o blockchain, que vai garantir que ele é seu e que ele é só seu. Por aquela operação que você estava explicando anteriormente. Exatamente. Sim. Deu para entender? Entendi. Nossa, Sim. é basicamente isso. O que é que já existe baseado nessas tecnologias? Tem algumas questões assim que eu ainda acho assim, muito louco, mas a gente... O que é? Diga aí. Por exemplo, se a gente está falando de dinheiro físico, Sim. né? Tem o lastro ouro, né? Sim. Então, para eu fazer dinheiro, eu preciso ter aquela mesma quantidade de dinheiro em ouro, né? E ali vai validar que eu posso fazer X de dinheiro, porque é o tesouro que aquele país tem. Que o dólar já quebrou isso. E o dólar já quebrou isso. Aí depois veio o capital especulativo e pá, beleza. Mas quando a gente está falando de real, ou de dólar, ou de peso, ou de iene... Moedas fiduciárias. Isso. A gente tá dizendo que aquela corrente, aquele dinheiro vem de um país que tem um lastro, que tem uma economia girando em volta, beleza. Já que não é centralizado, quem é que faz esse Quem é que dinheiro? define? Quem é que Exatamente. define? Porque quem define são os governos, né? O Banco Central. Isso. Quem define é quem escreve o código. Isso. Mas você define... Vamos supor que eu invente um Bitcoin. Você inventa e você vai dizer quantas moedas vai ter. Vão existir 200 milhões de moedas. E quem garante que eu não posso ser o Jeff Bezos do meu Bitcoin? Você pode ser, mas ela vai ter valor? Entendeu? Ela tem valor no mercado? Sim. Por exemplo... Ela só vai ter valor se as outras pessoas validarem. Um caráter também dessa proposta é que elas são geralmente propostas deflacionárias. As moedas fiduciárias, elas são inflacionárias. Sim. Elas valem cada vez menos sempre, porque sempre vão sendo fabricadas mais moedas. Os Estados Unidos mesmo romperam a lógica do lastro. Eles falaram, eu sou muito porretão, podem confiar em mim, minha moeda é o padrão para o mundo todo, então confiem que minha economia é estável. Uhum. Teve a crise de 2008,
E os Estados Unidos, de 2008 até 2020, dobraram a quantidade de moeda em circulação. E quando deu a crise da pandemia, eles quadruplicaram o que já tinha dobrado. Eles simplesmente saíram de 2 trilhões em moeda em circulação para 16 trilhões. Tiraram de onde? Do... de que lastro que saiu isso? Né? Então, e aí é uma defesa também que a comunidade de cripto e tal que fala que as moedas são deflacionárias, ou seja, a lógica delas é uma lógica de escassez. Ou seja, eu digo que tem só 100 milhões, quanto mais forem comprando, menos tem para serem compradas. Sim. Então elas vão valendo cada vez mais. Então elas vão se valorizando com o tempo, por isso que o Bitcoin tem esse arco exponencial certo. de valor, porque cada vez tem menos à disposição. E de fato é uma coisa que acontece, mas você pode também propor no seu código que não tem. Elon Musk lá fez a moeda dele lá, o Dogecoin, que é uma meme coin, uma moeda que tem valor de nada. E ela não tem limite. Ele falou, eu tenho essa moeda é ilimitada, essa é tudo assim. E as pessoas compraram, porque ele tem uma posição de influência e de validade para uma determinada comunidade. E que também não é à toa que ele fez isso aí, né? Ele tá olhando lá na frente alguma coisa que ele vai fazer. Ele faz essas paradas porque ele é um especulador, ele vive disso. É uma das partes que eu menos concordo com todas essas coisas que envolvem cripto e esse universo, que realmente ela tem uma tendência de acúmulo e de especulação muito grande, mais do que o que falam de esquema de pirâmide. Tudo é um esquema de pirâmide, a economia toda é um esquema de pirâmide. Você vê uma terra, você comprou há 10 anos atrás, custava 5 mil reais, você loteou ela em mais 10 pedaços, vende cada um por 20 hoje. Isso é um esquema de pirâmide. Eu, quando tocava e fazia minhas matinês, tinha uma banda que já era meio famosinha, que organizava matinês, chamava mais 10 bandas para abrir o show, cada banda tinha que vender 10 ingressos. Toda a economia, ela circula mais ou menos nessa mesma dinâmica. Eu acho que não é essa a questão, mas que ela tem uma tendência de acúmulo e de especulação muito forte, mais forte até do que o mercado de ações, muito mais. Então, se você vai se propor a fazer uma moeda, como você falou, eu quero fazer minha moeda, você vai ter que fazer um projeto econômico, tokenômico, da sua moeda, para você defender ela, de como é que ela vai operar, como é que ela vai funcionar, se você quer que ela opere de formas diferentes. Eu quero uma moeda, mas eu não quero que ela opere dessa forma. Eu preciso regular. Quando a galera faz o projeto, fala, vão ter 200 milhões de moedas. 100 milhões vão fazer parte da reserva. Digamos que você pode definir que 50 milhões vão servir para regulagem, que vão ser moedas que estão ali para serem queimadas. Sim. Então você vai queimando essas moedas para você regular o preço. Então, se o preço está caindo demais, você vai queimando, ou seja, você tira as moedas que existem, diminui a quantidade delas e você regula o preço. Não tem nada de novo no mundo mesmo. Nada de novo. A lógica é a mesma. É a mesma. A crise do café no Brasil. A mesma. É isso que eu tô dizendo. Nossa, é a mesma coisa. Porque o que as pessoas têm para poder operar é capitalista. A lógica dessas moedas é capitalista. Sim. Ela não vai operar de formas diferentes e vai ter retrocessos. Porque ela está no começo. Ela vai fazer o caminho que o dinheiro fez desde o início dele. Se você vai ver governança, por exemplo, um dos critérios de governança geralmente é porque você tem uma posse. Você vai no metaverso, Decentraland, todas essas coisas que tem, que você pode participar enquanto tomada de decisão dentro da plataforma, que não é centralizada. Sim. Mas quem tem direito a voto é quem tem terra. É quem tem moeda. Que é a mesma lógica. É a mesma. Se a gente voltar no tempo, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Quem aqui tinha voz? Dono de Dono terra. de terra. Exatamente. Isso quer dizer que isso faz parte dessa tecnologia? Não. Quer dizer que isso faz parte da proposta de quem propôs essas moedas que estão em circulação. Sim. Você pode propor de outra forma, simplesmente escrevendo um código diferente. Se você quiser usar como parâmetro o parâmetro anarquista de círculos concêntricos e de que a participação não vai ser medida por capital, ou seja, quem tem mais dinheiro tem mais direito de participação ou mais direito de voto, mas simplesmente que seja por engajamento, que seja por comprometimento, você pode. Ou seja, as pessoas que estão mais comprometidas, ou seja, as que estão lá há mais tempo,
podem ter mais direito de voto, por exemplo. As pessoas que estão ali, que realizam mais atividades dentro da plataforma, têm mais direito de voto. Sim. Você está mudando a lógica. E isso está dentro do código. E eu acho que é isso que é difícil das pessoas entenderem, que é uma escrita. Basta que você escreva de uma forma diferente. Basta que você avalie que aquilo ali é algo a ser levado em consideração na hora de você propor um código. Que você fale, o fator ambiental para mim é importante. Se eu utilizo essa tecnologia, não vai dar certo. É ineficiente para o que eu estou me propondo. Então eu vou ter que propor outra coisa nesse sentido. Mas não que não pode ser proposto. Pode ser escrito. As linguagens de programação permitem que seja escrito. Agora você tem que entender que também quando você faz uma coisa descentralizada, ou seja, que eu não quero ser dono disso, eu não quero que exista uma estrutura que regule isso, do ponto de vista de ser dono e de operar, que você queira que seja coordenada de forma descentralizada entre os membros, sua escrita tem que ser perfeita. Porque se você deixar uma falha no código, não vai ter ninguém para solucionar depois. Se você não abrir o espaço para que seja solucionado. E porque está ali computado entre 0 e 1, é true ou falso. Pode ou não pode determinadas coisas. Se você define, por exemplo, que igualdade é um critério, beleza? Eu quero que todos os votos tenham o mesmo peso, independente de ser homem, mulher, preto, cis, trans, o que quer que seja. Tá. Eu defino que cada voto vai ter o mesmo peso. Isso daí, teoricamente, um princípio de igualdade funciona. Mas se você fala aqui, por exemplo, você quer fazer isso porque você está querendo organizar de uma forma sindical, organizar cineastas baianos. Eu vou organizar aqui. Então, no grupo de cineastas, vamos ter nossa moeda para governança. E eu quero participar, e você quer participar, e todo mundo, seus amigos que são cineastas vão participar. Só que, historicamente, no mercado, existem mais homens e mais pessoas brancas do que pessoas pretas. Porque elas tiveram menos oportunidade de estar ali, de viver de ter aquela tendência de vida. Então, quando você for ver o geral da tomada de decisões, vai ser tomada por uma maioria que é branca, que é masculina. E que talvez não contemple as necessidades e os anseios dos outros grupos, que têm necessidades particulares. Mas pelo código de igualdade... Mas pelo código de igualdade... E se você está pretendendo regular isso, se você está pretendendo que isso seja combatido, ou que isso seja modificado, você não vai poder escrever com base em que um voto vale um. De uma pessoa para outra. Mas você pode ter outras propostas que a igualdade é válida. Por exemplo, se eu faço que é o grupo de cineastas soteropolitanos e de cidades do interior, e cada um vai ter um voto para o grupo estadual dos cineastas da Bahia, isso é válido, porque a capital vai ter o mesmo peso de qualquer cidade do interior. Certo. Nesse ponto, a igualdade... é de grupos. Isso. E a igualdade de grupos ajuda. Porque existe um descompasso entre a capital e o interior. Sim. Se você bota que cada um tem o mesmo peso, a capital não vai ter um peso maior por ter maior número, nem por ser mais privilegiada e ter mais acesso. E que eu acho, quando eu vou escrever meu código, que isso precisa ser combatido. Eu acho que o interior precisa ter mais direito de voto, precisa ter mais relevância no debate, na discussão e na tomada de decisão. Então, eu tenho como propor. A igualdade naquele caso funciona, a igualdade nesse caso não funciona. Cabe a você escrever e definir. Você pode botar que você vai definir em grupos. Só que você definir em grupos é complicado também. Se fosse assim, as irmãs Wachowski iam estar no grupo dos cineastas homens. E hoje eles fazem parte das cineastas trans. Se você quer definir em grupo. Muito complicado. As questões de representatividade são complexas, nesse sentido de governança, se você quer dividir em grupos e tal. Às vezes é melhor um critério Hogwarts. Você bota um fator de aleatoriedade lá, um chapéu que vai definir, vai botar cada um num grupo. E que você vai manter uma certa aleatoriedade para que a tomada de decisões não seja hegemônica, pautada por outros princípios. Depende do que você vai botar no seu código. Depende do que você vai propor. Outro critério é descentralização e centralização. Às vezes, descentralização não é tão positivo. Uma estrutura centralizada consegue tomar decisões muito mais rápido. É mais eficiente. Você viu na pandemia que os países mais centralizadores tiveram uma tomada de decisão mais rápida. Sim. Então, em alguns casos... seja lá para que lado for. Para que lado? Mas a decisão em si... naquele momento serviu. Foi tomada. Naquele momento serviu. No ponto do totalitarismo, para mim não serve.
Como é que você vai resolver isso em código para escrever? E você entender que esse código tem interferência no mundo. Outro fator, por exemplo, mudando de um critério artístico, que a gente está falando aqui dentro de arte, mas levando para, por exemplo, alimentos orgânicos. Eu acho que tem um problema, porque monoculturas são um problema, eles estão acidificando o solo, está causando impacto ambiental. Isso acho que já é definido, todo mundo já sabe, já entende essa perspectiva. Então eu quero fazer um sindicato, um grupo de agricultores. Eu não permito monoculturas, eu não permito transgênicos, eu não permito qualquer outra coisa que não seja alimentos orgânicos e plantados em agroflorestas, por exemplo. Certo? Beleza. Porque você está querendo fazer ali, você está numa perspectiva de combate e de melhora, de uma perspectiva. Só que a gente está vivendo uma mudança global, de uma crise climática. Pode ser que a gente precise de alimentos geneticamente modificados. Pode ser que a gente precise modificar para que eles sobrevivam às condições que vão acontecer. Sim. De temperatura, etc. Pode ser que a gente não consiga mais plantar em florestas abertas, em plantios abertos. A gente precise plantar em lugares fechados, onde a gente consegue controlar. Se você não tivesse previsto esse cenário e você colocar um código que seja muito restritivo no início, isso pode ser mortal no final. Então, essa é a parte complicada. Vou falar o que já existe no mundo de NFT, cripto, que influencia na arte diretamente. Sim. Tem um token que eu acho muito relevante, que é o Render, que influencia pesado. Que usa a lógica de blockchain, de nodes, de mineração, só que para processamento gráfico. Então, hoje, se eu trabalho com animação ou com arquitetura e preciso fazer um render de uma maquete 3D, se eu sou um escultor digital, se eu trabalho com cinema e tenho processamento de efeitos especiais, qualquer coisa dessas, você vai precisar renderizar. Muitas vezes sua máquina que você tem em casa não serve para isso, ela vai demorar 1000 anos para conseguir processar o que você precisa. Sim. Então você precisa contratar um serviço de nuvem, Amazon ou Google, estruturas centralizadas, para você jogar isso na nuvem e transferir isso para até a Pixar, que ela faz esses processos. E você contrata a Pixar, eles processam aquilo para você e eles te devolvem. Beleza? Isso é como acontece hoje. Com o render você consegue fazer isso de forma descentralizada, ou seja, eu tenho a minha máquina, ela é meio fuleira, mas eu aqui estou usando, eu uso ela e ela vai operar dentro da rede. Então vai fragmentar entre a rede toda e várias máquinas não tão potentes vão processar de forma descentralizada pedacinhos e resolver esse problema e vão devolver para mim. Tipo torrent. Tipo um torrent. E cada um que resolver isso vai ganhar moedinhas por isso. Inclusive eu mesmo. Enquanto eu não estiver usando a minha máquina, eu deixo ela para que ela fique renderizando os processos da rede. E eu recebo por isso e eu posso pagar meu serviço de renderização usando essas moedas que eu ganhei. Diminui meu custo, me dá uma utilidade para minha máquina no tempo ocioso que ela está tendo e descentraliza e eu não fico acumulando dinheiro para Google e Amazon. É positivo, influencia no trabalho artístico de várias pessoas. Pessoas que têm máquinas não tão potentes vão ter talvez mais potencial de trabalhar com outras coisas que eles nunca pensaram em fazer. Processar imagens absurdas. Tem como um cinema independente daqui tá processando imagens no nível da Pixar sem precisar ter tanto aporte financeiro para fazer isso. Impacta? Impacta. Sem dúvida. Com certeza. E é um token. É da Altoy, tá ali, beleza. Outro, o próprio BitTorrent. Eles têm um token deles. E eles, de Hub e outras propostas de moeda estão propondo que você compre os conteúdos diretamente dos realizadores. Ou seja, em vez de eu contratar a Amazon para poder ter acesso às obras, e ela repassar uma parte ínfima para você, que é o que o Spotify repassa, é o que a Amazon repassa, é o que a Netflix repassa para quem está botando as obras ali. Eu contrato diretamente de você, sem um atravessador, P2P, sem precisar dessa estrutura validadora. Isso influencia toda a cadeia de distribuição. Sem dúvida.
Corta os intermediários. Corta os intermediários que não têm atividades que são artísticas, são atividades comerciais, industriais, que têm seus interesses. Não estou questionando, mas realmente dá uma perspectiva para mudar as coisas. Existem esses lugares, existem essas propostas. Tem os tokens de atenção, BAT, outros, que você navega e você está ali no navegador e você pode definir o nível de publicidade que você quer ver. E a partir da publicidade que você vê, você recebe moedas, porque você está vendo a publicidade. Então eu recebo por estar vendo a publicidade e esse dinheiro ele me serve dentro da rede de alguma forma. Isso poderia servir para arte. Você teria como estar pagando para o seu público estar te assistindo de alguma forma, em vez do público estar pagando para te assistir, e isso mudar a lógica, porque é a lógica que o jogo está fazendo. O jogo está pagando para os jogadores jogarem. E para engajar. É verdade. E talvez isso seja uma forma de você conseguir atrair público também. E conseguir alcançar o público de uma outra forma. Infelizmente, por essa forma. Eu adoraria um mundo mágico onde as pessoas vão por pura e livre espontânea vontade descobrir obras. Sem ter palavra-chave, sem terem tendência, sem precisarem que meios de massa empurrem essas coisas até elas e que elas simplesmente se esbarrem com as obras. Adoro. Para mim, maravilhoso. Mas, porém, contudo, todavia... Ainda não temos essa tecnologia. Ou temos. O Art Doll se propõe a fazer de alguma forma isso. Que você se esbarre com as obras. É importante. Muda a forma que as pessoas acessam a arte, que elas interagem com a arte. Então, assim, tecnologia tem como influenciar, com certeza. Sim. Tem como influenciar com a relação público-artista, ou seja, eu tenho como valorizar esse público, que é uma coisa que eu acho que ainda é bem deturpada, que, digamos, a gente já conversou sobre isso também, os financiamentos colaborativos. É uma ideia, querendo ou não, é uma ideia complicada, é uma ideia de doação, quase. Ou é uma ideia de pré-venda, você usa um financiamento colaborativo como pré-venda, para você conseguir vender antes, pegar o dinheiro para fazer, que é de alguma forma especular. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, essa lógica, a engenharia civil já faz isso há muito tempo. Faz. Tem uma plataforma chamada Blocks, que você pode... De conseguir o dinheiro para construir um prédio antes do prédio ser construído. Você vender ele antes dele ser construído. Sim. Essa lógica já existe. Essa é a lógica. Isso é especulação, de alguma forma. Mas, eu não gosto muito da lógica de doação, de trocar por bugiganga. Eu também não. Ou uma troca simbólica, você me dá um dinheiro para fazer minha obra e você ganha um nome nos agradecimentos, ou você ganha uma caneca, ou você ganha uma camisa... E a lógica de pré-venda também. Agora, essa lógica também funciona para o seguinte, né? Tem um autor de quadrinhos e tal, que ele vai fazer um determinado quadrinho. Sim. Aí ele, previamente, o público já dizendo para ele, eu quero um quadrinho assim, assim, assado, com a história X, sobre contar o personagem que eu gosto. E aí ele vai e faz... bota para produzir, edita e vende não, já vendeu, né? Devolve para as pessoas. Isso. É massa nesse sentido. Mas do ponto de vista de investimento para o público, eu não vejo tantas perspectivas. Já eu acho que nos tokens, na tokenização de projeto, eu acho que tem uma possibilidade do público atuar enquanto investidor. De você pensar, porra, Giga, um ator foda. Eu acho que ele tem um futuro. Eu acho o trabalho dele incrível. Ele tem um token dele. E eu vou comprar o token dele. Porque quando se ele valorizar, essa minha moeda que está comigo dele também vai se valorizar. Sim. E você tem como retribuir aquela relação com o público imediato que está ali do seu lado. Que te apoia no início, na época mais difícil, quando você tem menos acesso. E você fazer com que o público esteja atento a buscar novos artistas. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Que vá para as salas de cinema, que vá para as mostras de cinema, que vá para os festivais de teatro, de dança. Que veja quem é que está ali e que vá adquirindo aquilo porque vê que aquilo ali pode ter um futuro. E se tem futuro, tem muito futuro. E você cresce junto com ele. Não simplesmente essa coisa onde o fã doa, dá. E o artista, quando cresce, que ele aumenta de público, ele está aumentando em número de indivíduos de público. Sim. Mas o público em si, que estava com ele no início, não cresce.
aqueles indivíduos que estavam ao lado dele não crescem junto com o artista. Não. Eles ficam no mesmo lugar que eles estavam. Fica ali como fã. Então, com Tolkien, Pronto. com descentralização, você tem como mudar essa relação de público e artista. E fazer com que o artista retorne ao seu próprio lugar de origem, Isso é inclusive. interessante. Isso é interessante. Isso dá para ser feito. Pode mudar as relações da equipe projeto, aquela coisa que a gente estava falando, da autoria, do pertencimento. Porque você pode... Messi, por exemplo, foi contratado pelo PSG e uma parte do salário dele é pago com Tolkien. Então... Bobinho ele não é, né? Bom, ele não é. Ou os Mas, assim, empresários dele não é são. um pago numa lógica diferente, é pago com Tolkien, Os fãs, é o público, os fãs do PSG, os torcedores do PSG que estão pagando o salário dele. Sim. De forma descentralizada. Ou seja, você tem como investir de forma descentralizada também, e dentro da equipe você tem como dividir a autoria. E que o autor... Porque hoje, uma coisa assim... que eu vejo, por exemplo, da relação da lógica de equipe, como ela existe hoje, que eu acho um pouco... pode ser visto de uma forma problemática. Pelo menos para mim porque eu tenho essa perspectiva sobre o trabalho, sobre a arte e tudo mais. Você trabalha, você recebe seu cachê e acabou. Sim. Para a maior parte dos profissionais da arte que estão ali É trabalhando, isso aí. acabou. E ele precisa procurar mais trabalho. E o máximo que ele vai receber de relação com aquela obra é dele poder acrescentar aquilo ali ao portfólio dele, ao rolo dele, ao currículo dele, para conseguir mais trabalhos. Para continuar trabalhando, oferecendo serviço e recebendo cachês. Sim. E ele tem o trabalho dele completamente expropriado. O trabalho não pertence a ele. Ele não chega a ser um especulativo nunca. Nunca. Ele nunca trabalha com sua própria atividade num ponto de vista de investimento. E se ele tivesse esse poder, talvez ele conseguisse decidir mais também. De falar, porra, eu não quero trabalhar nisso. Sim. Esse projeto eu acho que não tem futuro. Porra, eu vou trabalhar, eu vou dedicar minha energia aqui, eu posso dedicar um mês da minha energia nesse projeto. Mas vai me dar retorno depois. Sim. Talvez eu vou conseguir um pouquinho mais de independência com o tempo e precisar trabalhar menos. E escolher mais meus trabalhos. E essas atividades que precisam de trabalhos pontuais, tipo a publicidade, que é pra agora, e depois morre, vai ter que pagar mais. Se você vai querer não dar nenhum retorno pro seu profissional. E aí muda a lógica toda do Muda a mercado. lógica do trabalho todo. Então, tem como mudar. E você vê que tem impacto. A arte tem impacto não só em discurso. As mudanças que estão acontecendo, por exemplo, cinema. Essa nova onda de representatividade e de exigência disso dentro da arte. Sim. Que está acontecendo e não tem jeito de você questionar. Que está acontecendo e está mudando o paradigma. Ela acontece de várias formas. Por parte dos mercadores, dos donos da arte, dos donos de produtoras, de distribuidoras, de estúdios, só ganha relevância de fato quando eles descobrem que existe de fato um black money, um pink money, e de que aquilo dá Vai ter um retorno que existe um financeiro. mercado público disposto a pagar por representatividade. Sim. Que não é bonito, não é legal, mas é como eles operam. Sim. Porque eles só estão operando em lógica de eu posso vender para quem, quantas pessoas, qual é o retorno que você vai me dar. Não é por consciência, mas a coisa Não tá é por acontecendo. consciência. E o que eles fazem em primeiro movimento vou tentar mudar aqui um pouco. Como é que eu posso, sem mudar muito a minha estrutura do que eu já faço, chegar naquele público, alcançar aquele mercado. E aí ele muda, pega assim aquela narrativa, usa a mesma narrativa, a mesma equipe e troca o personagem principal. Aí era um homem, O Caça-Fantasmas agora é todo com mulheres. mulher. Pronto. Aí troca. Aí pronto, troquei. Troquei. Isso gera, às vezes, várias anomalias. Sim. Gera anomalias porque as pessoas que estão escrevendo, que estão dirigindo, a equipe de produção, não necessariamente partilha daquela realidade. Aquela realidade que estava sendo retratada não faz parte da subjetividade daqueles indivíduos que estão sendo retratados agora naquela posição. Não necessariamente. Não representa os desejos, os anseios. Você estava falando de quadrinhos. Pantera Negra, filme de super-herói e tal. Sim. Tem uma anomalia muito complicada no Pantera Negra. Ele é um filme muito representativo. Ele serve de ícone para várias pessoas. Sim. Ele é importante. Só que a solução para a paz mundial é você extrair minério da África e distribuir de graça para o mundo. Se você não vê que isso é um problema...
Porra, velho. Isso é uma anomalia. A sociedade, enquanto agrícola, não tem valor nenhum. Só tem valor se ela tem o nível de avanço tecnológico, de civilização, de científico, urbano, de uma, E outra de uma coisa, Europa. ainda vou dizer mais, e eles não podem nem mostrar que eles são avançados, eles têm que ficar Tem que fingindo ficar que eles fingindo são que não tribais. são. É Velho, realmente. muito complicado, muito complicado. Agora, que tem impacto real. Porque quando percebe-se essa anomalia, e essa anomalia não consegue atingir o público. No caso do Pantera Negra, atinge o público. Sim. Isso funciona Tanto como um que certo cavalo de Troia. E vira um cavalo de gerou Troia. Uma repercussão das pessoas se sentindo Representadas. e Massa. gerou voz. E eu acho válido. Beleza. E tá massa. E é importante mesmo. E tem a figura, é importante. Sim. Agora, quando passam algumas anomalias que não passam batido e o público não compra e não consegue acessar, eles percebem que eles precisam, como você falou, eles vão precisar contratar roteiristas mulheres, roteiristas pretos, diretoras mulheres, diretores pretos, trans, LGBT, LGBTQIA+, vão ter que contratar pessoas portadoras de deficiência para escrever roteiros, para dirigir, para assumir cargos de decisão e de definição. E você vai vendo que o que estava apenas como uma mudança narrativa simples, que era uma mudança de personagem, se torna uma mudança narrativa da dinâmica da narrativa e da subjetividade dos personagens e da trama e tudo mais. E que vai influenciar E vai também... influenciar na cadeia produtiva. Isso. Aí muda a cadeia produtiva, essas pessoas são mais bem remuneradas porque estão em posições que recebem mais e têm mais poder de decisão, então podem definir equipes mais diversas. Então vai tendo um impacto econômico. Porque vai mudando. Olha lá, velho. Olha o que está acontecendo. Então, assim, De fato. a arte, ela tem como impactar socialmente, não apenas como crítica, não apenas no discurso, mas na lógica de produção. Só que a lógica de expropriação do trabalho continua intocada. Porque é muito mais fácil você perceber através dos corpos. Eu agora vejo corpos gordos. Eu agora vejo corpos com particularidades, corpos negros, corpos trans. Eu vejo corpos diferentes sendo representados. Mas quando eu vejo, por exemplo, do ponto de vista estético, eles são representados por uma fotografia hegemônica, que é pautada por Hollywood ainda. Esses corpos, ao mesmo tempo que o padrão de beleza do corpo se reduz, o padrão hegemônico, estético da linguagem da obra é partido. Então, assim, fica mais difícil, sabe? Essa diferença. Aplica de um lado, não aplica do outro. E na lógica de expropriação do trabalho não muda. Então, por mais que sejam profissionais pretos, que sejam mulheres, o trabalho continua sendo expropriado. E quem continua sendo dono desse material, desse conteúdo que está sendo produzido, são agentes econômicos e que muitas vezes vão continuar sendo homens brancos, europeus, americanos, etc. E vão continuar lucrando e gerando atividade econômica em cima disso, que só beneficia eles próprios. Velho, a gente vai precisar ter várias outras conversas, porque é muito assunto pra gente falar, é muita coisa e assim, eu gostei muito da gente estar falando sobre essa nova economia, sobre cinema, sobre essa lógica nova de arte, sobre representatividade e acho que a gente tem pano pra manga aí pra falar. Com certeza. Então eu quero aproveitar para dizer a você, venha de novo pra gente bater mais papo, porque a gente já está aqui há um bom tempo e acho que ficaríamos aqui eternamente. Como eu disse, é isso mesmo. E assim, esse ponto que você tocou agora, da representatividade, da mudança de lógica da economia das artes, eu acho que isso em si vale uma outra conversa nossa também. Provavelmente não comigo. É mesmo? Fale mais Te sobre digo, isso. eu acho que essa discussão tem que ser pautada por outras pessoas mesmo. Porque a minha figura não representa os anseios. Eu estou apresentando aqui, eu estou aqui e eu apresento para você, olha, eu acho que pode influenciar nisso, eu acho que pode ajudar nisso. Mas a minha visão é extremamente limitada. Eu realmente não entendo, eu não faço parte da subjetividade das pessoas. E elas mesmas podem dizer, essa solução que você está dando aí é uma visão limitada sua e que não se aplica à minha realidade.
Isso porque minha visão é limitada, porque eu tenho uma vivência dentro do cinema, um pouquinho dentro da música, mas que eu não partilho das outras artes, nem dos outros lugares, e muito menos dessas pessoas. Não, a minha função é, eu trago em pauta, eu falo, essa tecnologia aqui, ela é útil, ela pode ser útil para esse grupo. Pelo que eu pensei, das coisas que eu consigo vislumbrar, se aplica. Agora, a discussão cabe a outras pessoas. Que elas tragam isso para elas, que elas consigam refletir sobre isso e visualizar onde elas conseguem aplicar isso. Se é válido para elas, se não é válido para elas. E eu acho que é isso que é importante. A gente está aqui, você fala, a gente tem que voltar e fazer essa conversa ela continua. Isso daqui é o início da conversa. Porque a partir do momento que isso vai para a internet, isso dialoga com as pessoas e elas dialogam entre si, essa conversa ela se repete 1000 vezes e ela vai se amplificando e ela vai se ampliando. E vai garantindo. E é necessário que ela se amplie. Eu não tenho. Quando eu falo assim, cabe a você escrever o código e mudar esse código, você não vai escrever isso sozinho, porque você é muito limitado. Eu preciso de pessoas que entendam profundamente de economia. Eu preciso das pessoas que entendam da arte, da tecnologia, de programação. Eu preciso que isso se amplie. Eu preciso que, para mim e para todos, as coisas se ampliem e que mais. É disso que se trata de centralização. É sobre que a diversidade consiga atuar e agir em conjunto para conseguir melhorar seu diálogo, para conseguir definir alguma coisa e entrar em algum consenso, mover numa determinada direção em conjunto. Porque esse é o problema que a gente tem hoje. Então, essa discussão que a gente está tendo, ela não acabou. Por mais que a gente termine de gravar aqui, esse áudio agora ele começa. Ele não termina. É o início do diálogo. É isso. Então, velho, o convite continua em aberto e acho que vou seguir seu conselho aí da gente trazer outras pessoas pra gente falar sobre isso. E acho legal também, contigo ou sentigo, a gente fazer esse debate, porque é muito importante. Eu acho que abre um leque muito bom. E assim... Tô aberto para voltar, quero voltar, adoro conversar, já falei, adoro conversar. Gosto de conversar com você, a gente conversa de várias coisas muito doidas, a gente já trocou ideia das coisas mais loucas. E é isso, tô aberto, quero conversar sobre o que você quiser de arte. A gente pode passar aqui 1000 horas conversando sobre arte. E eu vou me amarrar, porque eu gosto disso, eu penso isso, eu vivo isso. E gosto de receber mais informações, gosto de trocar informações, gosto de ficar pensando, elaborando, gasto minha mente sobre isso. Então, é isso. Obrigado pelo espaço. Valeu por estar aqui, por discutir os assuntos mais variados que a gente discutiu. E é isso. Por mais que pareça uma coletânea de assuntos bem randômicos e bem... Aí eu acho que a gente conseguiu ver como eles se relacionam entre si e como isso faz parte da arte. E tudo isso faz parte da arte. E que não se esgota. Que não se esgota. Ela é essa criação, essa coisa que sai... Não tem... porque se tudo pode... Arte pode. Maravilha, muito bom, muito bom. Obrigado.